Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso terceiro Papo Congresso de 2022. E nós estamos aqui com o Celso, com o Alexandre, com o Ricardo, que também está com a gente, mas hoje talvez não possa participar. E hoje a gente está começando, mais uma vez, Celso, Alexandre, muito obrigada. Nós é que agradecemos. Muito obrigada mesmo. E hoje nós estamos conversando o livro Perturbações Espirituais. Para a gente começar aí nessa ambiência de amor, de paz, Mariane, pode fazer uma prece para a gente? Claro, posso sim. Vocês estão me escutando bem? Sim. Pedir para todo mundo fechar os olhos. Para, nesse momento, Pai, começar agradecendo mais uma vez a toda essa espiritualidade de luz, a todo o trabalho que é feito nesse momento, para que seja criada a ambiência necessária, mesmo que fisicamente distantes, em cada um dos lares dos aqui presentes. Que esse material, que essa discussão que sempre é tão engrandecedora, sempre tão rica, agradecer por essa oportunidade, Pai, de estarmos juntos no amor, de estarmos juntos no ensinamento de Jesus. Que possamos, Pai, aproveitar o debate aqui trazido por Alexandre, por Celso, por Ricardo, para que a gente reflita, para que a gente aprenda e, principalmente, Pai, para que a gente traga para as nossas vidas todos os ensinamentos da doutrina. Que elas sejam fonte de infinito conhecimento e de infinita prática na nossa melhora, na nossa reforma íntima. Nessa longa, sim, jornada, mas nessa jornada tão importante da nossa purificação, do nosso desenvolvimento, para que possamos cada vez mais nos encaminhar, nos proporcionar a oportunidade de sermos espíritos melhores. Hoje e sempre, Pai. Muito obrigada. Que assim seja, Graças a Deus. Celso, Alexandre, vai com vocês. Deixa eu colocar aqui a... Bom, só fazer uma introdução bem rápida. A gente está aqui iniciando o segundo livro, que, na verdade, como a gente falou antes, né, é o terceiro livro, porque nós fizemos o primeiro lá no passado, mas para esse Perturbações Espirituais, nós temos aqui essas 3 datas. Enfim, então, fizemos lá a transição, nós, nos últimos 2 encontros, fizemos o Amanhecer de uma Nova Era, e agora Perturbações Espirituais, que tem uma pegada, ainda que os livros sejam muito parecidos no que diz respeito ao objeto do qual se trata, né, a informação tratada, mas tem algumas diferenças entre eles, e esse Perturbações Espirituais, ele toca mais na ferida. Ele toca mais na ferida, deixando claro não o efeito, não é que a ferida seja o efeito. Quando a gente diz que ele toca mais na ferida, ele toca mais na ferida no sentido de bota mais o dedo na nossa cara, sabe, falando, você é responsável. Cada um de nós é responsável. Mas, graças a Deus, essa responsabilidade ela também é praticada no sentido de nos fortalecer e nos permitir achar as soluções dos problemas em si. Enfim, então só para a gente fazer essa... Logo na introdução, e aí eu vou ler aqui rapidinho e passar para o Celso, logo na introdução... Perfeito. O que foi isso aqui? Ah, não, tá. É porque apareceu uma mensagem aqui, mas nada a ver.
ele traz uma reflexão dizendo o seguinte, né, que esse livro, aquilo que a gente está falando, aborda os desafios modernos de obsessões coletivas. E aí traz uma reflexão já inicial dizendo o seguinte: poxa, se eu, ciente das minhas limitações, das minhas falhas, dos meus erros, já é tão difícil buscar as soluções no que diz respeito à minha responsabilidade, ao meu mundo, ao meu, né, à minha casa física. Imagina o quanto deve ser impactante, o quanto deve ser difícil eu me envolver, eu ser parte da solução, já que eu sou parte da elaboração do problema de uma obsessão coletiva. Como assim? E é isso que a gente vai abordar, mais uma vez dizendo o seguinte: não é para ninguém ficar desesperado, porque é como se falar dos dois lados da mesma moeda. Da mesma forma que existem as influências espirituais negativas, existem as influências espirituais positivas. Da mesma forma que a gente pode criar uma psicosfera carregada e densa, a gente tem a capacidade de criar uma psicosfera leve e muito positiva, né? Então, esse livro ele fala sobre as sociedades espíritas sérias, né? É interessante, eu não sei assim, se o Celso vai comentar alguma coisa nesse sentido, mas quando a gente. Isso aqui, para mim, pulou muito à vista, né? Especialmente nas sociedades espíritas sérias. Sérias. Né? Por quê? Porque quando a gente fala de sociedade espírita, a gente fica achando o seguinte: olha, obsessão, né, em grupo espírita, essas coisas, são esses grupos aí que não levam a sério o seu trabalho, o seu estudo, enfim. Só que esse livro ele fala muito sobre as sociedades espíritas sérias, que são as estruturas, as instituições que são reconhecidas como sendo sérias, mas a gente não pode esquecer que, assim como o GRESG, por exemplo, é formado de vários indivíduos, né, toda instituição, por mais séria que seja, como é o GRESG, por exemplo, ela é como uma corrente, que é tão forte quanto o seu elo mais fraco. E aqui, onde é o elo mais fraco? Todos nós temos as nossas fraquezas, as nossas falhas, todos nós damos as nossas escorregadas. E o grande objetivo de todo esse estudo é justamente perceber que a gente pode reconhecer esses pontos mais fracos, né, em nós, e pegar esse ponto e fortalecer para que aquilo que em nós possa, num primeiro momento, ser mais fraco, possa se tornar bem forte. E, assim, essas sociedades espíritas sérias, que muitas vezes têm problemas absurdos por causa do comportamento de um ou outro, ou de muitos, elas podem se tornar estruturas, instituições espíritas extremamente fortes e extremamente produtivas no que diz respeito à visão espiritual. Celso, eu já falei muito. Posso fazer um comentário aqui rapidinho? Deve. Achei muito interessante a sua frase, que talvez o conceito dela seja até algo natural de se pensar, mas eu, particularmente, nunca tinha parado assim para verbalizar a parte que você fala que uma organização de qualquer tipo é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Isso é muito trazendo para a causa espírita, a gente agora dando um novo passo na história do GRESG, assim, são citações que eu associo muito, até ao próprio seminário que a gente fez lá do Aconteceu na Casa Espírita, o quanto certas fragilidades, certas brechas, porque
nós não somos, não estou falando nós do Gresgo, ou nós, pessoas em Pascoal, acho que é a humanidade, tá? A gente abre muita brecha e às vezes a gente se coloca numa posição de vítima, né? E a gente não para pensar o quantas vezes nas nossas famílias, nos nossos grupos espíritas, nas nossas profissões, nós acabamos sendo o elo mais fraco, não por ser um comparativo de quem é melhor ou pior, mas porque a gente abre muita brecha. E essa brecha, os irmãozinhos sofredores, eles estão numa condição de sofrimento, de, enfim, de energia, que não é a ideal, mas eles são muito inteligentes. Então, assim, existe a brecha que a gente abre, que pode ser da vaidade, que pode ser do orgulho, que pode ser do egoísmo, pode ser do excesso de elogio, a gente se perder naquilo. Então, quando a gente para pensar nesse momento aí, voltando para esse momento que o Gresg está passando de dar um novo grande passo, eu acho que se faz ainda mais presente essa ideia, que é uma casa para ela acontecer e esse trabalho emanar amor é super possível, mas precisa que cada um de nós trabalhe nessas brechas, nessas fraquezas, para que a gente não dê espaço para esse tipo de influência, sabe? Achei muito legal a frase, muito mesmo. E só fazer um último comentário para que eu não monopolize, o Celso possa falar. Assim, isso é uma coisa que, particularmente, eu vou fazer questão de vez em quando repetir. Não é para, eu não estou bem, eu não vou para a casa espírita. Porque a casa espírita é para todos nós que não estamos bem, porque não somos perfeitos. Estaríamos bem se fôssemos perfeitos. Então, eu não estou bem, eu vou para a casa espírita. Mas o assumir eu não estou bem é chegar, por exemplo, a Simone, a dirigente, falar assim: Simone, eu vim trabalhar, mas hoje eu não estou bem. Me coloca ali no cantinho para eu poder apoiar a casa e ser apoiado pela casa. Então, essa consciência, sabe, é extremamente importante, porque senão eu faço questão de, né, a gente faz questão de falar isso, porque senão alguém pode falar o seguinte: eu não sou bom o suficiente para casa. Não, é assim. Todos somos. Se houver sinceridade, se houver um coração de boa vontade, todos somos muito bons e vitais para casa. Mas a gente não pode deixar de comentar que precisamos reconhecer as nossas fragilidades, porque se não fizermos isso, não adianta ficar repetindo orar e vigiar, porque a gente ora e não vigia. Então, isso é importante, né? Enfim, a gente vai falar bastante sobre isso, tá? A Márcia falou. Celso, você quer fazer algum comentário? Não, eu ia dizer que a Márcia pediu a palavra. Então, antes de eu falar, ela pediu a palavra. Então, Márcia. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Rapidinho, porque assim, eu sei que o assunto ele é diferente, né, de se aplicar o que a gente leu, o que a gente entendeu para o centro espírita. Mas quando se traz essas questões, Ricardo, eu cheguei até um pouquinho em cima do que você estava falando, eu não tenho como não generalizar essas influências para todas as situações que a gente vivencia. E talvez um elo fraco desencadeia, né, situações que envolvem mais de um grupo de pessoas, como o que a gente está vendo agora na Ucrânia, né? E aí eu fiquei pensando se isso se aplica essas várias situações pelas quais a gente vivencia e que muitas das vezes a gente deixa passar, não cuida, tudo tem o orar e o vigiar, mas não estuda, não trabalha em cima da questão, não busca ajuda quando precisa, né? Às vezes nem percebe que está precisando de ajuda. Se isso também não são molas, né? Não são molas que vão de alguma forma e impulsionando movimentos de certa forma induzidos, né, por entidades que não gosto de falar de entidades das trevas, mas entidades sem luz, por exemplo, talvez não seja a melhor forma de denominá-las, mas que vão se aproveitando dessas situações para chegar ao ponto que a gente chega em várias questões, seja na política,
seja na vida, seja no trabalho, seja em decisões que pessoas vão tomando e que, de alguma forma, vão influenciando grupos gigantescos, como foram as 2 primeiras guerras, essa situação agora na Ucrânia, outras situações também em que a ganância, o desejo pelo poder, ao invés do bem comum, são sempre o que estão na frente, entendeu? Porque isso também pode acontecer em qualquer lugar, dentro de uma casa espírita ou fora dela. Né? Eu já vivenciei situações em que pessoas se deixaram levar pelo posto que ocupavam, e isso dentro de casa espírita já. E a coisa desceu ladeira abaixo, né? Mas isso também acontece na humanidade. Então, assim, talvez a pergunta que eu tenha, o comentário que eu tenha feito, talvez não se aplique ao tema, mas se a gente for pensar, né, que para fora, para além dos muros da nossa casa espírita, também nós estamos, né, o quão também estamos suscetíveis a essas vibrações ou não. Entendeu? Foi por isso que eu coloquei esse comentário, se isso se aplicaria às guerras ou a outras situações também, que não só uma questão de karma coletivo, expiação, provas, não sei. Era isso. Obrigada. Celso? Bom, primeiramente, Alexandre, não há monopólio da palavra. Na verdade, não é quem fala, é o que se fala. Né? Então, aqui, tudo aquilo que se fala que possa ser aproveitado é muito importante. Né? A gente vê aí nas 2 falas, na sua fala também. Eu só acrescentaria nessa introdução o seguinte, é que, na verdade, é muito importante que nós nos conscientizemos do papel do movimento espírita nessa situação toda. Não se trata de ver o movimento espírita como algo melhor ou diferente do que qualquer outra ideia religiosa. Nós sabemos, aliás, por sermos espíritas, que para Deus não interessa a ideia religiosa que a pessoa professa. Interessa a maneira como, o que ela faz daquilo que ela aprende. Né? Então, vai daí que existem muitas pessoas que não são espíritas e que têm uma maneira de agir muito mais cristã do que muita gente que está dentro da casa espírita. Nós sabemos disso. Mas aqui, o que se chama atenção é justamente para a nossa responsabilidade em relação a compromissos assumidos antes da nossa encarnação. Sem dúvida alguma que o movimento espírita tem um papel de responsabilidade muito importante nessa situação. Então, o que a gente vê claramente é o seguinte, é que nós não estamos vendo, é que muita gente não está vendo, porque podemos afirmar com segurança que o que de melhor e o que de pior acontece, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Nós só podemos perceber isso justamente através do exercício que nós todos estamos fazendo aqui nesse momento, que é um exercício de conscientização em relação a essa situação toda. Né? Então, conforme foi falado aí, a gente fala que o Alexandre chamou a atenção logo no início, né? Sociedades espíritas sérias. Por que sérias? Porque esse pessoal que é contra essa renovação sabe que o problema para eles está justamente nas instituições sérias. Porque aquelas que não são sérias podem não ser relevantes, pode ser. Tudo é importante para nós, mas para eles querem atacar aquilo que é sério, porque é aquilo que pode ir contra os propósitos deles. Por isso que a preocupação com essas sociedades espíritas. Né? E
a Mariane falou, a Márcia também falou, que, na realidade, isso passa pelo nosso próprio proceder, né? É a questão da doutrina. Na realidade, nós vamos falar muito a respeito disso daqui para diante. Então, vamos seguir, Alexandre. Tá, e só para finalizar, com relação ao que a Márcia colocou, né? Isso deixa claro, Márcia, ficou respondido isso? Porque isso deixa claro o que o Celso está falando, que assim, não é a gente fala, o livro aborda as sociedades espíritas sérias porque ele está se dirigindo aos espíritas e às sociedades espíritas. Mas isso pode acontecer, como você bem colocou, em qualquer instituição familiar, de trabalho, de colegas que se reúnem na esquina, de qualquer estrutura. Não, eu entendi, ficou respondido assim, é porque eu achei que eu estava meio viajando, batatinha. Não, de forma porque, alguma. assim, de uma certa forma, né, o que a gente... Bom, pelo menos eu creio que seja assim. O que nós somos em um determinado lugar, né, a nossa forma de comportar, de agir, provavelmente vai se refletir e vai ser a mesma em outros lugares, né? Pelo menos é o que eu tento fazer da minha vida, que a minha palavra seja também a minha ação. Então, se a gente não tem uma boa ação, um bom comportamento, um bom estudo, uma boa responsabilidade do papel que a gente exerce numa casa espírita ou num outro qualquer templo religioso, isso vai se refletir também lá fora. Sim. Né? Então, acho que foi nesse raciocínio que eu entrei, entendeu? Mas muito obrigada. Tá vendo? Celso, eu acho que a gente pode parar, né? Porque a Márcia já resumiu o livro todo, né? Então, não... Putz, grilo, desculpa, que vergonha. Não, de forma gente, eu alguma. falo demais. Não. Muito pelo contrário. Deixando claro que o que você está falando faz todo o sentido. Todo o sentido. Tá? Tenha certeza disso. Obrigada. Você quer ler, Celso? Posso ler? As forças do mal sentem-se ameaçadas, que é aquilo que nós estamos comentando, e utilizando-se da debilidade moral de muitos conversos que não amadureceram psicologicamente nos estudos sérios do espiritismo, deles se utilizam como insatisfeitos e agressivos, de modo a criarem situações embaraçosas de difícil solução pelos arrastamentos de outros invigilantes que a ação maléfica proporciona. Então, na realidade, essas palavras aqui resumem o que vocês acabaram de comentar, né? Que, na realidade, o que importa, a sintonia é feita por quem está ligado a essas coisas. Então, se não basta estar na casa espírita, é o que está sendo dito aqui, né? Porque uma coisa importante se entender, sem menor crítica a nada, é que se nós evoluímos, evolui também a nossa maneira religiosa de ser, a nossa religiosidade. Então, para muita gente que em outras existências vinha de outras ideias religiosas, é questão de basta estar no templo que está ali participando ou está converso, como eles dizem aqui, né? Quando na realidade não é isso. O que é imprescindível a ação. Porque eu posso estar dentro da casa, como em outras ideias anteriores eu estava dentro do templo, e achava que aquilo ali cumpria bem aquilo que eu precisava fazer, quando na realidade há uma necessidade de amadurecimento psicológico que me põe como vetor de muita coisa que tem que acontecer. Depende da minha ação. E não importa que o outro esteja agindo errado. Eu tenho que pensar nas minhas próprias ações, como um elemento
que está ali participando daquela situação toda. Quer seguir lendo, Alexandre? Tá. Iniciada a grande transição planetária, reencarnam-se. E aqui a gente chama a atenção, porque muita gente, às vezes, usa de um discurso de ataque à crença em Deus, ou a forma como estruturas religiosas, ou mesmo o espiritismo, né, visualiza a vontade e as leis de Deus. Então, veja bem, iniciada a grande transição planetária, reencarnam-se antigos déspotas e criminosos, genocidas e bárbaros, fanáticos religiosos. Aí alguns poderiam dizer, pô, vem cá, mas não dá para esperar a gente sair, não? Tá? A gente vai, depois eles vêm. E aí eles ficam aqui à vontade. Mas tem um detalhe. Tem uma coisa que a gente fala, e é quase que um consenso, né? Eu digo quase porque não posso falar em nome de todos, mas muito do que a gente vê é o sistema carcerário, do jeito que ele não recupera. Por quê? Porque bota um monte de gente terrível perto de um monte de gente mais terrível ainda. Então, eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém, tá? O sujeito aprontou, ele tem que arcar com as consequências. Beleza. Isso, ao longo do tempo, vai se mudando a maneira como de acordo com a moral da sociedade. Mas a gente não vai entrar nessa seara. A questão do jeito que as coisas são, não tem como alguém entrar lá mal e sair bonzinho. Não tem como. O sujeito que vai sair bonzinho é porque no cerne dele ele é bonzinho, ele foi envolvido de alguma forma e parou lá. Ele não ele cometeu um erro, de repente, ou foi envolvido em alguma coisa, mas no cerne dele não é para ele estar ali. Fora isso, entrou mal, né? Assim, entrou no primário, vai sair pós-graduado. Infelizmente. Por que a gente está falando isso? Porque não adianta aqueles que foram antigos déspotas, criminosos, genocidas, bárbaros, fanáticos religiosos, reencarnarem em um ambiente onde eles não vão encontrar uma influência contrária que os façam mudar. Então a gente tem que entender isso, porque tem muita gente que fala assim, o mundo está indo de mal a pior. Não, era muito pior. Era muito pior. E esses que vêm com essas cargas muito densas, eles precisam de nós. Eu digo de nós, não que sejamos melhores, mas de nós que já estamos começando a despertar. E com isso, nos tornando menos piores. Porque nós ainda temos uma carguinha aí bem, né? bem pesada para poder lapidar e tudo mais. Então, vê aqui o final do parágrafo. A fim de que disponham da sublime oportunidade de reparação e de crescimento na direção do bem. Isso só é possível se aquele que cometeu um crime, foi condenado, ele não, ao invés de entrar na estrutura carcerária como ela existe, ela vai para uma outra estrutura onde há pessoas lá que já se recuperaram ou estão em processo para que sirvam de influência, de exemplo para esse. Então, só fazendo esse comparativo aqui. Ok? Lúcia. Então, boa noite a todos. Boa noite. Então, eu trabalho, eu sou advogada, não milito no crime, né? Mas certa vez, né? Eu estava numa reunião mediúnica e houve um comentário assim que eu achei bem pertinente, né? De um colega de reunião. Ele comentou o seguinte, que está sendo dada a oportunidade para esses espíritos genocidas, esses espíritos, para que eles tenham sua chance, né? A bondade divina é
imensurável. Só que, no momento em que esses espíritos nascem, tem que ser contrabalançado, né? Ao mesmo tempo que estão nascendo, que estão regressando, voltando ao planeta, esses espíritos, para ter a sua chance, ao mesmo tempo tem esses irmãozinhos, né? Que são do bem, essas crianças cristais, que eu não conheço muito bem, nunca estudei a fundo essa situação, índigo, essas crianças. Porque tem que contrabalançar, porque se só abrir a porta lá dos umbrais, né, o planeta não vai deslanchar, a gente não vai chegar em regeneração. E acerca do que o senhor falou agora, certa vez também, eu conversando com um menino, um garoto, né, numa festa, assim, num churrasco, ele foi preso por engano, né? Ele teve um problema que ele foi preso por engano. E olha que coisa, como a vida reserva várias oportunidades de aprendizado. Ele comentou comigo, ele não era espírita, não era nada, que ele sabia que ele se trancou, começou a ler Bíblia, ele falava: mãe, traz alguma coisa para que eu leia, porque eu tenho certeza que eu não fiz nada, eu tenho certeza, depois, né, com o processo judicial, a coisa foi clarificada, e ele disse assim para mim: Lúcia, em momento algum eu me revoltei, eu me fechei em oração, olha só, gente, olha só, eu me fechei em oração, eu sabia que aquilo ali era importante para... Gente, eu tenho anos de espiritismo, nunca tinha... Um garoto, não tinha nem 20 anos, e ele falou: eu sabia que aquilo ali era importante para mim, algo me dizia, você precisa passar por isso. Não é espírita não, tá? Não é espírita, não tem religião nenhuma. Algo dizia dentro dele: você precisa passar por isso, fica bem, que isso vai passar, mas nesse momento eu preciso ficar em oração. Aí a mãe ia lá visitar, ele: mãe, traz uma Bíblia, um livro. E ele falou que ele ficou 45 dias lá dentro, em oração, e algo, quando ele nunca ficou revoltado. Aí eu penso aqui comigo, né, Lúcia, se eu passar por uma prova dessa, gente, na primeira noite, eu acho que, assim, tô sendo muito sincera, na primeira noite que eu fui encarcerada, que eu passar na delegacia, eu acho que eu vou sucumbir, não tenho dúvida nenhuma. E um menino de 20 anos ficou 45 dias dentro de um local que ele sabia, ele se trancou, ele viu várias coisas à volta, mas ele dizia que uma voz falava dentro dele: você precisa passar por isso, fica bem. Olha isso, gente. Olha isso. Pois é. Aí é aquilo que você acabou de dizer. As coisas são contrabalanceadas, você vê. Um espírito desse vai para um lugar daquele. Você acha que esse comportamento dele não tocou pelo menos uma pessoa que estava ali, que ficou olhando, falando assim: cara, como é que esse cara fica desse jeito? E ele sabendo que ele não estava ali injustamente, o que é pior. Sabe? Então, assim, a providência divina é tão maravilhosa que as coisas estão sempre em equilíbrio. É por isso que se diz que nos momentos de melhoria, muita coisa acontece, porque nós precisamos nos colocar à prova, nós precisamos desses testes, e aqueles que estão, como o texto aqui fala, que estão mais lá para trás, eles precisam daqueles que estão mais à frente para puxá-los. Puxá-los como? Forçando? Não, através do exemplo. E eu lembrei assim que a prova, né, o fardo, ela não vem sobre ombros fracos. Se fosse sobre os meus ombros, eu não ia passar bem nessa prova. Na primeira noite, a coisa já ia descambar. Eu sou advogada há mais de 20 anos e toda vez que eu preciso ir numa delegacia fazer alguma coisa, eu não durmo na noite anterior, que eu não gosto de militar no crime, porque o ambiente de delegacia é muito pesado. Aquelas pessoas ali, eu já fico pensando à noite, meu Deus, eu tenho que ir lá. Jesus! E não é nada assim tão gritante, não é nenhum crime. É algo para coisa simples. É terrível. Minha ex-esposa foi da Secretaria de Segurança, ela trabalhou 2 anos dentro de Bangu, e toda vez que eu ia lá buscá-la, eu ficava assim, horas antes, em prece, em oração, me preparando, porque é pesado, é pesado. Celso. Eu só lembrar aqui o seguinte, que
Iniciada a transição, reencarnam essas pessoas, déspotas, criminosos, todas essas coisas. Na verdade, nós temos a certeza absoluta que todas essas coisas são muito, mas muito bem organizadas pela direção planetária. Então, nós estamos passando por um momento de transição. Se esse pessoal está lá no umbral, como disseram, a gente vai ver que eles têm lugares específicos aqui na parte física do planeta, correspondente à parte física do planeta. Isso a gente vai ver ao longo do nosso estudo, principalmente no último livro, né, que são cavernas. Né? Eles ficam lá, mas eles têm que reencarnar pelo seguinte: primeiro, porque eles estão tendo uma oportunidade de passar por determinadas situações que podem reformá-los, podem iniciar uma mudança, como esse menino que a Lúcia falou, né, que deu ali, que o Alexandre, o exemplo que ele está dando ali e tal, que ele está ali justamente fazendo esse papel de dar esse exemplo. Então, todas essas pessoas que estão reencarnando, que são déspotas, criminosos, eles estão tendo uma oportunidade. Se essa oportunidade não for aproveitada, nós sabemos que eles vão estar sendo separado o joio do trigo. Só que, para contrabalançar justamente isso, estão também reencarnando esses franciscanos que no século XII, no século XIII, eles revolucionaram. Porque, vejam, tudo isso é muito bem organizado. Nós ainda não aprendemos, eu falo isso porque eu aprendi, também estou aprendendo isso, nós ainda não aprendemos a valorizar Francisco de Assis. Ele que está envolvido nesse processo todo transitório, que vem aí também, e o caminho dele está sendo preparado justamente por aqueles que conviveram com ele no século XII, principalmente no século XII, né? E que estão preparando o caminho para ele chegar. Está ali, depois virá ele mesmo inesquecível cantor de Deus. Então, esse pessoal todo, eles vão vir com uma missão de dar exemplos de amor, justamente que é uma coisa que vai estar faltando nessa situação. Então, tudo isso está sendo muito bem organizado. Essas situações todas vão ocorrer e nós temos que entender o seguinte: o que nós precisamos fazer, né? Qual é o nosso papel nessa situação? Como o Alexandre falou uma coisa muito importante lá no início, ele disse: esse livro fala de uma maneira mais específica sobre as coisas pesadas que estão acontecendo, mas que não é para ninguém ficar apavorado. E é evidente que isso aí é uma questão de sintonia. Nós estamos num mundo conturbado. Nós passamos pelo grosso de uma pandemia, nós estamos entrando numa guerra, e, aliás, adiante também falam nisso. Estão acontecendo as coisas que têm que acontecer. Quer dizer, e independentemente do que possa acontecer, o nosso papel tem, sim, que ser o de amar e trabalhar, tanto quanto possível. Mas eu não amo. É oportunidade para você aprender. Mas às vezes eu não sei em que trabalho eu vou me inserir. Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Então,
toda essa situação não tem que nos perturbar. Independentemente do que aconteça, cada um de nós tem o seu papel nessa história. Vamos seguir? Vamos lá. Em novo programa, no entanto, aqueles que criarem impedimentos à sua divulgação e vivência serão exilados automaticamente por meio da sintonia mental e moral com o planeta inferior. Então, isso já está preparado. Se for para atrapalhar esse momento, já está ali. É uma questão de sintonia. Eles não vão ficar aqui. Não vão ficar. Eles estão tendo lá a oportunidade, porque a misericórdia de Deus dá oportunidade para eles. Mas, se for para atrapalhar, eles não vão ficar. Eles vão direto por sintonia para esses lugares. Sabe aquele joguinho infantil para criança desenvolver, né, a sua... Não é destreza, não, enfim. Onde encaixa triângulo no triângulo, quadrado no quadrado, tem um termo para isso, mas... Cognição. Hã? Coordenação visomotora. Isso aí. O que acontece? Não adianta querer colocar, né, o círculo no quadrado, porque não vai entrar. Não vai. Né? E nem adianta falar assim um círculo muito maior, porque também não vai entrar. Existem limites que são definidos para cada mundo. É isso que o Celso está falando, é isso que o texto está trazendo. E é isso que a gente tem que entender. Gente, não é tão difícil. Por exemplo, vamos para um colégio. Eu posso passar com 10? Posso. Mas se a média daquele colégio é 7, eu tenho entre 7 e 10. Se a média daquele colégio é 5, eu tenho entre 5 e 10. Enfim, cada um de acordo com a sua capacidade, de acordo com o seu esforço. Não adianta falar assim, quer dizer então que se eu ficar reprovado, eu sou jubilado? Não, você repete o seu ano, mas não pode ficar lá encostado, ad eterno, sempre repetindo. E aí, quando você faz isso, repete 2, 3 vezes, chega uma hora que a sua sintonia, que é exatamente isso, não está mais em acordo com aquela instituição. No caso aqui do livro, com a instituição Planeta Terra. E aí a sua sintonia passa a estar em acordo com outro planeta. Por quê? Porque você não está se esforçando. E não precisa fazer tudo em uma vida. É fazer um pouquinho. É fazer um pouquinho. É dar um sorriso para alguém. É alguém esbarrar, entender que aquela pessoa esbarrou em mim, passou direto sem pedir desculpa, porque de repente está com dor de barriga, gente. Pode estar com dor de barriga. Várias situações podem acontecer. E a gente tem que fazer esse exercício de perdão, de compreensão, de fraternidade e por aí vai. Quem levantou a mão? Marco. Acho que alguém levantou a mão antes? Não. É o Marco. Marco. Estava ouvindo você falar, tanto você quanto o Celso, né, dessa questão aí desse trecho inicial dos exilados automaticamente e tudo mais. Está dando para ouvir bem? Meu microfone não está muito legal. Perfeitamente bem. Legal. E, assim, lendo isso, a gente às vezes pensa naquela questão do mundo de regeneração, da Terra nessa transição e tudo mais. E eu acho que às vezes a gente tem uma interpretação do exilado como se fosse assim, não, esse aí está punido e não vai continuar e, infelizmente, sinto muito, você vai para um outro tipo, né? Quer dizer, vai continuar num planeta para você poder evoluir num outro planeta, mas num nível determinado. E não é bem isso, né? Acho que esse trecho mostra a questão. É uma incompatibilidade, não é uma punição. É como se a sintonia, as vibrações, a energia que esse novo planeta, né, que essa nova fase do planeta Terra vai chegar, enfim, ela não fosse mais compatível. E eu gostei muito do seu exemplo do encaixe das crianças aqui, né?
da pecinha que não entra, e eu acho que é bem isso. Não é uma punição, não é alguém apontando o dedo, não é um castigo, é simplesmente o fato de que você precisa mudar o seu padrão vibracional, a sua forma de agir, a sua forma de pensar, a sua moral, para que você se enquadre, se encaixe num novo padrão. E a gente tem essa mania do exilado como assim, castigo, vai embora, tchau. E esquece que não é isso, que é apenas uma consequência dos atos que a gente acaba construindo na nossa jornada, na nossa evolução, né? Lembrar que Jesus ele deixou isso muito claro, né? Deus não castiga, né? João, de acordo com as palavras de João, ele nos traz isso. Deus é amor. Ele não tem amor por nós, ele é amor. E, portanto, o que acontece é, assim como um pai, uma mãe, um tutor, enfim, deixa uma criança, às vezes, se machucar, permite que a criança se machuque, é para que ela aprenda e não se machuque depois quando estiver sozinha e, de repente, se machuque de uma forma muito mais violenta. Então, isso que o Celso estava falando agora há pouco, as coisas são muito bem organizadas, muito bem definidas, muito bem planejadas para o nosso melhor. E você lembrou muito bem. Exilado, às vezes, fica uma palavra pesada, né? Mas não é simplesmente falar, gente, dá licença, você está convidado a se retirar. E imaginem isso, você está num colégio, né? Eu pegar o aluno, ele está num colégio lá de um alto nível, ele não se esforça, ele passa 1, 2, 3 vezes por aquele mesmo ano, é convidado a se retirar. E aí só um outro colégio com uma condição muito inferior vai aceitá-lo. E aí ele vai para aquele outro colégio e fala assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Que porcaria de colégio, eu quero outro. E aí ele se toca que ele precisa se esforçar. Então, ele não foi punido, ele foi colocado numa situação necessária ao desenvolvimento dele. Exatamente. Antes de passar a palavra para a Lúcia, lembrar isso que o Marco falou, é uma questão de compatibilidade. Quer dizer, você quer ficar nesse colégio? Está aqui a prova. Então faz a prova aí. Ah, mas essa matéria eu não sei. Então, meu amigo, aqui é para quem não é... Nós gostaríamos muito que você estivesse aqui entre nós, mas você não tem como estar aqui. Né? Você não tem, então você tem que voltar lá para aquele colégio, como o seu exemplo, que lá os exames são outros. Está lá na pergunta 132. Quando a gente reencarna, a gente toma um corpo compatível com a questão vibratória do orbe em que eu vou viver. Isso não vai mais ser possível para essas pessoas, porque não vai haver mais compatibilidade. Lúcia? Então, o que vocês estão falando aí é bem interessante, porque a lei, a regra, não é infelicidade, não é a punição, né? A regra é sermos felizes, é evoluirmos. Só que a lei é de corrigenda, né? A misericórdia divina é tão profunda que se você está indo uma trajetória, né, que não é retilínea, Deus te chama aquela corrigenda por amor a você, porque é aquela velha história. Ah, eu tenho várias encarnações. Não. Você tem a eternidade para sofrer se você continuar recalcitrante. Recalcitra e vai ficar sofrendo por quanto tempo? Aí chega Deus e fala, olha, a regra é a trajetória retilínea. Se você está indo, né, por outros caminhos tortuosos, por amor a você, eu não quero te ver sofrendo, sabe? Eu te dou o livre-arbítrio, tanto que chega uma época que a gente sabe, né, que o livre-arbítrio ele é cerceado, por amor a nós mesmos. Essa frase de um palestrante foi assim crucial. Ah, não, eu tenho várias encarnações, eu não preciso parar agora e me melhorar agora. Pensa de outra forma, você tem a eternidade para sofrer. Quanto tempo você vai ficar nessa? Não é melhor parar agora? Vai ficar repetindo essa coisa e é a mesma coisa que você estava falando aí. Aquela criança que fica repetindo, olha a frustração. Eu lembro que eu tinha uma estagiária, né, que ela já tinha feito o exame de ordem mais de 10 vezes. E todo exame de ordem, chegava lá no escritório,
comemorando. Aí chegava alguém, passei, era uma gritaria, a gente saía para almoçar. Aí você fica imaginando a tristeza que era para toda vez que alguém passava, ela se afastava, ela ia para o banheiro, ela voltava mais triste, sabe? E eu ficava olhando, eu percebia que era uma frustração para ela. Ver que os colegas dela passavam, que era uma festa, vamos sair, vamos fazer um café da manhã, vamos sair para almoçar, a gente dava presente, brincava, abraçava, chorava junto, porque a gente participava ali deles estudando, e ela não passava. Olha só a frustração. E assim, se a gente for comparar a nossa trajetória evolutiva, imagina uma criança repetindo várias vezes, vendo os coleguinhas avançando e você ficando para trás. Nossa! Né? Então, essa frase foi muito assim, teve eco. Não, você não tem várias encarnações, você tem a eternidade para sofrer. Você quer continuar sofrendo? É isso mesmo? Tá certo disso? E tem uma coisa que a gente tem que lembrar que, assim, nós somos eternos, verdade, mas como a gente já está repetindo aqui várias vezes, né? Nosso Pai é amor, ele não quer nos castigar, ele intercede para que a gente possa, de alguma forma, se fortalecer e seguir adiante, né? Então, e isso, inclusive, né, a gente tem que chamar atenção para essa segunda frase aqui, né? E alguns se atrevem a dar nova interpretação às obras da codificação. Isso, inclusive, num trabalho que a gente vai fazer mais para frente, a gente vai abordar muito essa questão aqui, mas o que é isso aqui? O que essa frase nos traz? Né? Pessoas que não querem se esforçar. Elas não querem se esforçar e o que elas fazem? Essa regra está muito difícil, faz o seguinte, facilita ela aqui. Né? A média de passar é 7, não, é muito alta, bota em 5. E não, 5 também está muito alta, bota em 3. Então, assim, vai modificando as estruturas e como para modificar a estrutura precisa ter um discurso, esse discurso vem da onde? Do ataque ao próximo. Vai minando a credibilidade, vai criando situações dentro de uma casa espírita, dentro de uma instituição séria, né, fazendo com que as pessoas que estão ali elas comecem a se desvirtuar. E aí, com isso, vão adequando a interpretação às suas necessidades. Isso é um tanto quanto egoísta, né, para dizer o mínimo, e isso só faz com que nos desviemos ainda mais desse caminho que a Lúcia colocou agora há pouco, que é o caminho indicado por nosso irmão Jesus. É por isso que sempre se diz, na dúvida, não tenta modificar o que está escrito. Na dúvida, pare e pergunta. Se Jesus aparecesse aqui, ele iria para a direita ou para a esquerda? O que ele diria? Sim ou não? Alto ou baixo? A gente sabe. No nosso íntimo, a gente sabe qual é essa resposta. Deixa eu só falar uma coisa, Alexandre, que acho que é importante falar a respeito disso. Nós vamos precisar falar com a Simone para dividir isso em 2 estudos pelo seguinte, porque é um assunto realmente muito interessante. Não é só interessante, é importante que nós discutamos todas essas coisas, mas certamente o restante do estudo de hoje não vai caber dentro do tempo que a gente tem. Então, eu não sei como é que a gente pode fazer, Simone, se a gente pode estudar uma maneira de dividir o estudo de hoje em 2 partes, porque realmente não vai dar tempo, senão a gente pode perder substância, que é realmente uma coisa que a gente não pode
Hoje a gente pode ir um pouquinho, né? Vamos Mas, até então, isso. vamos lá. Mas Aqui, basicamente, a podem gente... ficar tranquilos, a gente vai conversar de maneira a gente conseguir mais dias, porque realmente esse estudo está pedindo mais tempo em cada coisa. Então, a gente depois vê direitinho. Beleza, beleza. Posso fazer um comentário, Alexandre, a respeito disso aqui? Diga. E alguns, graças à comunicação virtual, divulgam-se acusações sórdidas contra os servidores fiéis de Jesus que não estão à carta da promoção pessoal e nem exibicionismo egóico. Eles não estão à carta disso. Acontece que isso a gente está assistindo todos os dias. Quando a gente vai na internet, lá no YouTube, a gente vê pessoas com ideias completamente absurdas, misturando política com espiritismo e uma série de outras coisas. E eu já vi, pasmem, uma pessoa no YouTube imitando jocosamente Divaldo Franco recebendo Bezerra de Menezes numa comunicação, ridicularizando isso. Então, são essas pessoas que se dizem espíritas, entram no movimento, é preciso que se diga isso, mas elas não são espíritas. Elas querem modificar, querem dizer que essas coisas todas estão obsoletas então, o livro chama, Manuel Filomeno de Miranda chama atenção para isso, para essas coisas que estão acontecendo, que não tem nada a ver com o espiritismo isso. Então, existe uma conduta modista nas pessoas por causa do imediatismo, e elas acham que elas precisam modificar as coisas, quando, na realidade, elas não entenderam o assunto. Então, essa tendência modista, né, de não, isso aí já está ultrapassado. Quantas vezes eu ouvi as pessoas falarem Kardec já está ultrapassado, quando não entendem que coisas escritas no século XIX precisavam ser ditas de uma certa maneira. Mas Kardec está mais atual do que nunca. Sempre esteve mais atual do que nunca. Ele só não podia falar de coisas que não existiam. A palavra ectoplasma surgiu com William Crookes. Ele não podia falar de ectoplasma, ele falava de força nervosa, mas isso já ser desatualizado não tem nada a ver. Então, quer dizer, o livro chama atenção para esse tipo de situação, são coisas que estão acontecendo. Então, quem não está com a convicção formada, pode se deixar levar por isso. E essas pessoas reencarnaram, são dessa maneira, e nós estamos convivendo com elas, mas elas não têm que nos afetar, porque as nossas convicções não são abaláveis nesse sentido. Beleza. E aí a gente fecha aqui só dizendo o seguinte, evocar a casa do caminho, evocar a simplicidade, evocar o fato de que aqueles que ali estavam seguindo Jesus e aprendendo, eles abriram mão dos seus velhos eus. A única maneira de se encher um copo é esvaziando um copo, é basicamente isso. Eu não posso querer me tornar alguém sem deixar de ser, ou pelo menos abrir mão de uma parte de quem eu sou nos meus hábitos diários. Então, ir lá, na simplicidade, no exemplo primordial, vamos dizer assim, que é o nosso Mestre Jesus e todo o ensinamento dele. Basicamente isso. Então, a atual situação é resultado do rancor de antigos inquisidores, suas vítimas, judeus e muçulmanos, que permanecem em região de inomináveis sofrimentos. Homiziaram-se em cavernas sombrias do próprio planeta, onde instalaram o antirreino do bem.
Celso, você quer comentar? Você até há pouco estava falando sobre isso. Isso, na verdade, é extremamente importante que a gente compreenda isso. O Guaraci fez um trabalho muito bom sobre A Caminho da Luz. E lá, nesse livro, Emmanuel fala que os hebreus dos exilados de Capela, né, eles tinham características especiais. Era um povo muito forte, mas era um povo extremamente orgulhoso, né, e que, com essas características, Jesus planejou estar justamente no meio deles, e não há sombra de dúvida da necessidade de nós percebermos que o grande problema, não só desses que vieram de Capela, desse grupo que veio de Capela, como também nosso, porque, na realidade, nós nos dizemos espíritas, mas aqui, dos presentes, quantas vezes vocês foram judeus em existências anteriores? Quem sabe não estão aqui alguns que já vieram desse grupamento hebreu, né? Enfim, nós não sabemos disso. Nós estamos numa encarnação que é uma janela dentro do tempo, uma janela que, graças a Deus, nos separa das mazelas, dos erros que nós cometemos anteriormente, para que nós tenhamos condições de amealhar méritos que nos equilibrem, né, na nossa conta, né, daquilo que nós devemos. Então, esses antigos inquisidores e as suas vítimas, judeus e muçulmanos, esse povo todo aí, eles já vieram degradados de lá, porque eles estavam atrapalhando o progresso lá, e lá ocorreu justamente essa incompatibilidade vibratória que fez com que eles não pudessem permanecer lá e vieram para cá, também para auxiliar o nosso progresso, né? O progresso do planeta. Mas, e isso é uma coisa que nos impressiona, alguns desses elementos não só não retornaram para o mundo de onde vieram, como pode ser que eles caiam para um mundo que está, no momento, sendo separado, vamos dizer assim, sendo preparado para receber esses que nem na Terra vão poder ficar. Então, isso é uma coisa que nos espanta, né? Porque fica claro que o que importa são as escolhas que cada um de nós faz. São as nossas próprias, nós temos todas as oportunidades do mundo. Então, nós não somos levados, guindados, de repente, não, você vai daqui para... Não, quem escolhe onde você vai ficar é você, de acordo com o que você faz, de acordo com a maneira como você procede. E não há como a gente deixar de chamar atenção para isso e da importância disso, né? Graças a Deus, nós temos condição de entender isso aqui, enquanto estamos encarnados. Então, vamos aproveitar esse momento para fazer o melhor possível. Porque a gente está vendo o que está acontecendo com essas pessoas, com esses espíritos que já vieram de um planeta e pode ser que migrem para um mais inferior ainda.
porque eles fizeram péssimas escolhas. Alexandre? Perfeito. E é só lembrar o seguinte, hoje o Ricardo ele não está aqui com a gente porque ele teve uma situação para resolver e aí ficou chateado, falou assim, não vou participar. Eu falei, não, você vai participar sim, né? Nós tivemos esse consenso, falei, não, você vai continuar participando sim, porque antes de qualquer coisa, nós temos que colocar em prática aquilo que a gente aprende. E o primeiro passo de tudo é o pensamento, é a escolha, é a energia motriz de tudo, né? De tudo que acontece. Então, quando a gente cria uma situação delicada ou cria uma situação extremamente benéfica, né, tudo isso, né, todo o cenário que a gente cria, todo o resultado, ele nasce no pensamento. E a gente pode e deve, estejamos onde estivermos, e aí citamos isso pensando até na situação da Ucrânia, por exemplo, a gente está aqui, eu não posso fazer nada. Claro que pode, gente. Hoje eu estava, apesar do teu hábito de assistir televisão aberta, meu pai tem, e aí estava passando uma parte lá que um brasileiro que é casado com uma ucraniana, ele resolveu não voltar. Como ele é casado com a ucraniana, ele resolveu ficar e lutar pela família que ele adotou lá. E assim, ele está fazendo algo físico, mas a gente pode fazer algo até muito mais impactante do que o que ele está fazendo. E é justamente esse poder fazer mais que está no domínio do nosso pensamento, no domínio da nossa liberdade, da nossa livre escolha. Então, é por aí, é nesse caminho que a gente pode se refazer, né, se lapidar e se colocar frente, criando uma barreira desses que antes, assim como nós já fomos, e o Celso lembrou, né, que nós já fomos uns mais bonzinhos, outros mais mauzinhos, mas hoje, através do pensamento, através da escolha, nós podemos criar uma barreira filtrando todos esses ataques, tudo isso. Para quê? Mas para que eu vou fazer isso? Para proteger a minha casa, não só a minha casa, meu lar, mas a minha casa, instituição espírita, né, que a gente estava falando no início, eu não lembro agora, acho que foi a Mariana que comentou, porque o GRESG está passando por uma situação, por um momento de mudança, de crescimento. Gente, fala aí, eu não estou podendo ir lá nesse momento. Tá sim, através do pensamento, através da prece, através de uma palavra amiga, né? Através do uso mais adequado da sua intuição se colocando em sintonia com o alto. Então, a gente pode fazer toda a diferença, com toda certeza. Celso, posso ir adiante? Você quer ver alguma coisa nesse slide? Não. Quer dizer, tem coisas aí, mas a gente pode comentar depois. Porque acho que a gente já deu um... Isso a gente já falou, inclusive. E aqui tem, assim, de alguma forma, inspiram ondas de terrorismo, de venditas, de guerrilhas e de guerras que gostariam de vê-las dominando a Terra, como vem ocorrendo. Isso aqui a gente pode colocar o seguinte, é justamente o contrário do que a gente estava falando. É justamente o contrário do que a gente estava falando. Eu lembro, vou dar um exemplo aqui muito... Eu lembro que eu participava de um movimento jovem e tinha sempre... Eu lembro de um amigo nosso, é uma pessoa muito bacana, mas ele tinha umas ideias, assim, de vez em quando, que a gente ficava assim, foi, cara, que ideia é essa? De onde que veio isso? Então, quando a gente se reunia, tinha os nossos encontros, quem chegava a primeira vez tinha que passar por uma situação, eu nem lembro a palavra, que hoje em dia eu sou contra isso, mas tinha que passar por uma situação, porque era a primeira vez. E ele
nunca estava à frente da ação. Às vezes a gente estava lá e falava assim, e aí, o que vai fazer? O que não vai? Ele chegava por trás, dava uma ideia. Faz isso, e saía de perto. É trote? Trote. Hoje em dia, enfim, foi a época que fazia... Hoje em dia, mas ele chegava por trás e dizia, faz isso. Ele falava baixinho no ouvido de um e saía. Hoje ele mesmo reconhece, cara, como é que eu fazia isso na época? Porque hoje ele trabalha com jovens. Ele falava, caramba, que jovem era eu na época. Que dava umas ideias assim. Mas é justamente isso o que a espiritualidade trabalha, a má espiritualidade, né? Os nossos irmãozinhos de pouca luz, né? Gosto desse termo, nossos irmãozinhos de pouca luz. Eles trabalham, né, tanto no plano espiritual quanto no plano material. Eles não vão à frente, eles ficam por trás, influenciando. Então, de alguma forma, inspiram ondas de. Tá? E esse é um impacto grande na nossa sociedade. Por isso o exemplo é tão importante. Tá? E a porta, aí, no caso da sociedade espírita, encontrava-se o abnegado mentor da casa, que foi justamente... Olha só, olha que curioso. A gente estudou esse personagem, né, como diretor espiritual, como mentor da casa, como o dirigente da casa, o presidente, enfim. A gente já estudou esse personagem em várias situações. E é, curiosamente, o personagem que sempre se repete. Por quê? No início do nosso encontro hoje, alguém falou, sobe a cabeça. Sobe a cabeça. Por isso é tão importante, e eu acho fantástico, o trabalho que, por exemplo, dentro do GRESG é feito, de todo mundo participar de tudo, porque isso faz com que aquele que, de repente, quer ir muito rápido, falou, oh, peraí, não é para ir sozinho, não, tem que ir todo mundo. E isso faz com que quem está indo muito rápido à frente diminua o passo, quem está ficando muito para trás seja trazido pela força do todo, e o equilíbrio ele vai acontecendo naturalmente. Celso, quer comentar? Tem uma coisa interessante nesse seu vídeo, né? Que ele estava ligado a um grupo, né? Um grupo de antigos cristãos que se haviam extraviado nos séculos passados, mas foram resgatados no tempo de Francisco de Assis, naquela situação. E depois eles se perderam novamente. E aí eles estão, com o advento do Espiritismo, eles se juntaram novamente para ter uma nova oportunidade para se encontrarem em processo de recuperação. Então, nós falamos anteriormente em misericórdia de Deus, que é infinita. Então, nós temos que entender bem claramente que Deus, aliás, o Alexandre foi muito feliz, falou que Deus é amor. Na realidade, eu acho que assim, o outro nome de Deus é amor. Os conceitos de Deus, verdade e amor se confundem. E esse amor de Deus por nós faz com que ele tente nos mostrar a cada situação que são as nossas escolhas que precisam melhorar, né? Então, se eu sofro, foi porque eu fiz escolhas erradas. Então, isso é resultado dos processos de consciência, porque a lei ela é incorruptível. Então, se eu não me enquadro na lei,
a minha própria consciência diz isso. Né? Então, toda essa situação existe de sofrimento. Antigamente, a gente, como foi dito aqui, isso era corporificado como punição que Deus nos dava. Não, não existe, Deus não pune ninguém. As pessoas perguntam, você é temente a Deus? Não, não sou temente a Deus, porque Deus não quer ser temido, Deus quer ser amado. Porque Deus me ama e Ele quer que eu o ame. Né? Então, ele temer a Deus é uma coisa lá dos processos. Lá, quando a gente estava no medievo, a gente temia Deus. Hoje não, a gente compreende todas essas situações. Então, essa situação aqui mostra claramente isso, que o vídeo, ele lidera esse grupo que se perdia e voltava, se perdia e voltava. E hoje está justamente junto ao movimento espírita, mais um processo de reabilitação, mais uma oportunidade. Não à toa se diz que toda casa espírita é um grande hospital, né? Sem dúvida. Não pelos que vêm ser atendidos, mas pelos atendentes. Exatamente. Pelos trabalhadores. Claro. Né? Porque somos, com certeza, repetentes. Somos, com certeza, repetentes, assumindo uma nova oportunidade para tentar se adequar aí. A Lúcia levantou a mão. Lúcia, eu vou pedir para você ser bem objetivo. No nosso tempo. Sim. Se eu não tivesse, não fui objetiva das outras vezes? Não, é para ser curta, porque é o nosso sim. tempo, é só por isso. É complicado, a gente pensa nisso, né? Porque foi o que ele falou, da misericórdia divina, e lembrando que um dia seremos Cristos, né? Se a gente não tem essa trajetória, como é que vamos ser formadores de nebulosas? Se a gente não passar por toda essa trajetória. Então, a misericórdia divina ela é muito grande no sentido de que semeadura livre, entendeu? Colheita obrigatória, para nos fortalecer mesmo, porque um dia você vai ser um Cristo planetário. Então, você tem que passar por isso, você tem que viver daquelas suas conquistas. E não tem coisa melhor, né? A gente vê uma criança chegar na natação, no curso de inglês, e passando por aquelas coisas. É uma conquista daquela criança. Você vê aquela criança ali nadando, melhorando na coisa. E nada melhor do que você saber que você começou lá na idade tenra, né? Bem rasteiro, e chegou lá, você, né? Eu lembro de mim, nunca gostei de matemática. Aí a professora falava assim, você vai ter que estudar matemática. Aí eu lembro que 2 vezes na minha vida eu estudei assim, na força do ódio mesmo, porque eu não gostava de matemática. A professora parou a turma e falou assim, eu tenho que falar, você só estuda forçada matemática, mas aí você passou a média a maior média. Por quê? E eu vi aquilo para mim, ela falando com a minha mãe, olha, a Lúcia, a gente vê que ela vai para a área de humanas mesmo, mas vê que ela se esforçou, eu vejo que ela saiu dela, ela se melhorou, era uma menina que era limitada, mas eu falei, Lúcia, você vai ter que melhorar essa média, você melhorou, imagina, para tu. Eu fiquei me olhando assim, nossa, gente, eu não gosto de matemática, mas para mim foi ótimo. E é assim na nossa evolução espiritual, né? Porque eu era voltada, eu tinha inclinação para a área de humanas, para escrever coisa e tal, que para mim era tranquilo. E a matemática, que eu tive que aprender mesmo. E é assim na nossa evolução. Mas isso te mostrou o quanto você é capaz, né? É isso aí. É isso aí. Celso? Aqui ele descreve a casa, a instituição, né? E ele faz um relato dos 2 planos, dos encarnados e desencarnados, a influenciação tanto de uma parte como de outra, e tem a palestra de um
de um jovem, e durante a palestra surge um alcoolista obsidiado que interrompe, fazendo bagunça, esse negócio todo, e eles, a sequência disso é o atendimento, né, a esse irmão, que depois que ele foi tratado ali, levaram ele para casa e eles explicaram, olha, nós trouxemos ele porque nós vimos claramente que era uma situação espiritual e o dirigente falou assim, não, a instituição existe justamente para isso, tem que trazer mesmo. Então, agora volta para cá quando ele estiver bem, justamente para que ele possa dar sequência ao tratamento, né? E ele descreve isso. Beleza. Vamos... Simone, 9h51. Vamos até 10? Podemos ir até 10? Vamos até 10. A gente termina, então, esse slide aqui, Celso? Vamos, tá então, bom. Vamos lá. Então, sim, a gente acabou que eu não coloquei ali, e só lembrando o seguinte, esse capítulo que a gente estava comentando agora há pouco, né, ele tem como título Planejamento Socorristas, quer dizer, é a identificação das situações como elas são e início do planejamento de socorro a todos aqueles que são mais necessitados, na verdade todos nós, mas tem aquele foco, né, do planejamento. E agora o atendimento de emergência, esse capítulo 3, e uma das citações aos atendentes foi recomendado que voltassem a casa trazendo o irmão atendido em condições que permitissem que atendesse a própria condição do influenciado. Aqui ficou estranho. Não tinha visto. Permitisse que entendesse a própria condição de influenciado. Para explicar para ele que, olha, você está sofrendo uma influenciação e você tem que ficar aqui, você tem que estudar, você tem que passar por passe e todas essas coisas. Eu tenho uma coisa que eu, durante 12 anos, eu fui do atendimento fraterno, e muitas vezes eu lembro que tinha gente que chegava dizendo o seguinte, eu preciso de ajuda. E falava assim, eu estou passando por essa situação. E a gente falava, nós sugerimos que você faça isso. E aí a pessoa dizia, muito obrigado, vou fazer. Mas tem gente que muitas vezes chegava dizendo o seguinte, eu preciso disso. Tá, ok, mas qual é a situação? Não, eu preciso disso. Então, essas pessoas, e quando a gente falava, entendia e dizia, não, olha, é esse caminho aqui que você tem que trilhar, essas pessoas, elas eram taxativas. Não é isso que eu preciso. Enfim, a gente tem uma coisa aqui muito que me chama a atenção nessas situações, que é o respeito ao livre-arbítrio do próximo. É muito necessário, né, e a espiritualidade ela trabalha muito forte através dos irmãos encarnados e pelos próprios desencarnados mesmo, buscando influenciar, e a influência aqui é no sentido literal, não é no sentido pejorativo, como muitas vezes a gente usa, tá? Mas buscando influenciar aquele espírito que está encarnado a bons pensamentos, a boas decisões, para que ele possa, ao acordar, e isso muitas vezes é feito durante o seu sono, né? O sono do corpo físico, para que ele possa acordar com um sentimento, com uma percepção da melhoria que ele tem que obrar. Quer dizer, o que ele tem que fazer, qual é o trabalho que ele tem que fazer para se melhorar, né? Então, existe um trabalho muito forte deve existir com relação aos trabalhadores da casa espírita, não só para os seus próprios irmãos, mas para aqueles que venham ser atendidos, como é o caso, mas também existe um trabalho muito forte da espiritualidade para isso. Só que esse trabalho, e tudo isso que a gente está falando, só para deixar claro o seguinte, esse trabalho da espiritualidade, ele só casa com o trabalho no plano físico se houver
sintonia dos trabalhadores que aqui estão. Então, basicamente, tudo que a gente está falando, tudo que a gente vai falar, tudo que a gente já falou dos outros livros, diz respeito a isso, a busca pela melhor sintonia. Porque, caso contrário, vão ficar no nosso ouvido dizendo: vai para a direita, vai para a direita, vai para a direita, e a gente vai dizer: vou para a esquerda e que se dane todo o resto. Então, como já foi colocado aqui várias vezes, é uma questão de liberdade, de livre escolha, e é sempre uma questão de acordo com as leis de Deus. É uma questão para a nossa felicidade. Não tenho dúvida disso. E aí eles colocam, enfim, aqui tem mais, né? De madrugada a oportunidade de atender ao espírito influenciava o encarnado. Então, aquilo que a gente estava falando, né? E o espírito se encontrava retido e vociferava, quase louco. Nem sempre a influência, o trabalho de influenciação, ele é bem recebido. E muitas vezes a confrontação, e não é a confrontação dos bons espíritos para conosco, é a nossa confrontação para com a nossa... Oh, meu Deus! Nossa consciência. A gente se rebela. A gente se rebela muitas vezes e não quer aceitar aquilo que vem para o nosso melhor. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem que abrir mão de coisas que nos dão prazer de uma forma imediata. Só que a felicidade ela não é para o imediato, e, portanto, a gente tem que trabalhar muito isso. Né? Celso. Isso aqui tem uma coisa assim, extremamente importante. O espírito se encontrava retido e vociferava quase louco. Foi possível notar sua condição de hipnotizado por entidade de mais além, que o usava como instrumento de opressão e desorganização de consciência. Então, essa é a estratégia dessa legião de criaturas que buscam atrapalhar a evolução, atrapalhar tudo. Por quê? Porque se elas não atrapalharem, elas vão ter que chegar num ponto em que elas vão ter que enfrentar a própria consciência. E elas não querem isso. Então, elas estão muito organizadas há muitos anos, há muito tempo. Mas desde muito tempo que elas fazem isso, existem aqueles que são mentalistas negativos, que quando lá o sujeito está desencarnando, no meio das suas culpas, das coisas de errado que fez, eles pegam essa criatura e dominam ela, a hipnotizam, fazem uma lavagem cerebral. Isso é extremamente comum, infelizmente, na parte espiritual negativa do nosso planeta ainda. Aí eles vêm como hipnotizados para obsidiar. Então, lá essa entidade mentalista negativa de mais além são os asseclas dele, que vêm para fazer esse trabalho. Mais uma vez, repito as palavras iniciais do Alexandre, quando disse que ninguém tem que ficar temendo isso, porque isso é uma questão de sintonia. Né? Basta que nós tenhamos uma conduta mental positiva, que isso aí não vai... não há o que temer nesse sentido. Mas existe isso. E isso é grave. E essa estratégia que a espiritualidade inferior usa para criar uma legião de obsessores, de ovoides, de uma série de outras coisas que estão agindo aí, e eles, o foco deles hoje em dia é o Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo.
Por que que o foco deles é esse? Porque eles sabem que o Espiritismo representa legitimamente as ideias de Jesus. Aí eles têm foco nisso. Por isso, e eis o porquê desses 4 livros. E aqui, eu peço licença e desculpe por me estender um pouco, mas para agradecer de coração a esse espírito que é Manuel Filomeno de Miranda, cuja missão está sendo muito bem cumprida, de alertar a todos nós, movimento espírita, e de lembrar a nós todos essas responsabilidades assumidas antes de nós reencarnarmos, que é justamente trabalhar na seara de Jesus, preparando, ajudando a preparar esse novo caminho que é de vida. Bom, e aí a gente termina esse capítulo e o nosso encontro hoje só trazendo aqui, né, chamando a atenção para essa última parte, né, em que diz: foram-lhe aplicadas vigorosas energias para que fosse possível um diálogo. Quer dizer, essas energias, elas surgiram da onde? Tinha uma pistola com balas de energia? Não. Tinha uma mangueira que abriram todos os registros e saiu... Não. Da onde que veio essa energia? Está aqui. O Dr. Bezerra fez uma oração e surge um espírito de grande luz em vestes franciscanas primitivas e o chama pelo nome diácono, quem rompe em pranto e é conduzido à reabilitação. Ele se livra daquela situação de hipnose. Exatamente, exatamente. Então, aquilo que a gente sempre fala, vigiar e orar, se a gente está num momento em que a gente vê com a pessoa, de repente, irrompe numa fúria, ou começa a xingar, ou começa a reclamar, e a gente ali se coloca em prece e observa, e sente que tem algo errado, a nossa prece. Mas para isso a gente tem que fazer com fé, a gente tem que fazer ciente da nossa capacidade. Quando a gente faz isso, a gente consegue modificar a psicosfera ambiente. E a gente consegue, assim como foi o exemplo aqui, através do nosso pensamento, atrair espíritos superiores, ou no mínimo mais elevados do que aqueles que estão ali no ambiente, para poder vibrar sobre todos os que ali estão. E com isso, recuperar a sintonia, o equilíbrio, a boa vibração pela qual as pessoas que ali estão, elas se reuniram, como, por exemplo, no caso de uma reunião espírita, dentro de uma casa espírita, repetindo que é uma casa, é uma instituição feita por pessoas que são falhas, mas se nós ficarmos sempre atentos a tudo que pode ou não acontecer, e de novo, gente, tudo aquilo que a gente faz repetidamente durante um tempo se torna um hábito, um bom hábito. Então, que a gente não fique pensando, caramba, mas eu vou ter que ficar pensando nisso todo dia, que coisa chata, que porre, que mais... Não, a gente está falando de criar bons hábitos para o nosso melhor caminhar. Se a gente faz isso durante um tempo, depois de um tempo a gente vai fazer isso naturalmente e vai fazer com prazer, na certeza de que a nossa dedicação vai trazer bons frutos. É isso. Simone. Bom, gente, muito obrigada a todos. Vamos fazer a nossa prece final para a gente sair, depois de tantas reflexões, ainda o coração ainda mais em paz. Rodrigo, você pode fazer a prece final para a gente? Posso sim, vamos lá. Querido Mestre Jesus, queridos amparadores que estão aqui conosco nesse momento, que todos esses aprendizados
que foram trazidos possam reverberar ao longo da nossa semana. Que não seja só um momento em que uma ou duas pessoas falam, mas que seja uma oportunidade da gente levar esse aprendizado para o nosso íntimo, para que a gente possa ecoar todas essas coisas legais que a gente foi desenvolvendo ao longo desse trabalho. Que a gente possa, com as nossas próprias palavras, por mais simples que sejam, que a gente possa compartilhar com alguém da família e, encontrando algum contexto, a gente possa compartilhar com algum amigo, que a gente possa ver as atrocidades do mundo e, ao mesmo tempo, levar um pouco de esperança quando a gente está falando sobre uma vinda de um mundo de regeneração ou sobre o terror da guerra e, ao mesmo tempo, o quanto que a gente pode fazer ativamente através de uma prece, através de uma oração. Aceitar a escolha das pessoas que decidiram ficar, não abandonar a sua nação, mas ficar por ali. Quem somos nós para julgar? Para que a gente possa lembrar mais do poder da prece, para a gente fazer as decisões corretas e cuidar dos nossos, para que a gente possa ser merecedor desse mundo de regeneração. Que assim seja. Graças a Deus. Convidando a todos, no dia 27/3, online também, a gente tem uma palestra com o Alexandre, um tema bem instigante, que é: posso ser espírita de direita ou espírita de esquerda? Então, o Alexandre vai estar com a gente falando com esse tema, que tem muita coisa aí para a gente pensar. Beijo, gente. Uma boa semana para todos. Obrigado por a gente estar junto. Boa noite. Obrigado, Boa boa noite. noite. Até mais. Todos, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.